E eu quero chamar a nossa irmã Rosângela Luquez, amém? Vai estar testemunhando. O nosso Deus, irmãos, é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Continua fazendo milagres. Boa noite, a paz do Senhor a todos, né? Eu queria compartilhar um versículo, né, sobre fé, né? Ele está em Hebreus 11:1. E está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? É muito difícil a gente ter fé, principalmente quando a gente está passando por algo muito difícil. É nessa hora que nós precisamos realmente orar na nossa casa, né, na igreja, vir aos cultos, né, para que nós possamos estar de pé para enfrentar a diversidade da vida, né? E eu tenho duas coisas para contar rapidinho, né? Uma eu tenho que contar porque já aconteceu, né? E toda quinta-feira, né, essa reunião de quinta-feira, muitas pessoas não vêm. Mas, olha, todas eu amo, mas esse dia, para mim, é um dos dias que eu não gosto de faltar. E eu vinha colocando o nome do meu neto tem 30 anos já, né? E mais velho. E eu colocava o nome dele e da companheira dele, da segunda companheira, né? Porque ele tem 2 filhos, morou com uma pessoa, tem 2 bisnetos, né? Já, né? Um com 12, um com 10. E orando por ele, que eu via ali na Camilinha, bebendo, dançando pagode, via no status. Não desisti. Colocava ali na urna o nome dele. Senhor, a volta do meu neto. A volta do meu neto, da Tayana. Inclusive, ela canta no Ministério de Louvor, tem uma voz linda. E um belo dia eu abri o status, estava eles na igreja. Falei, Jesus, eu estou vendo miragem? Não. Voltaram para a casa do Senhor, casaram dia 18 de dezembro, foi realmente um casamento gospel lindo, simples e lindo, e ainda de quebra vou ganhar outro bisneto ou bisneta, né? Mais um presente, né? De Deus, né? Então, assim, eu estou muito feliz com Jesus, porque, olha, a minha filha fala assim para mim, mãe, eu queria ter a fé que a senhora tem. Porque eu sou uma pessoa que eu moro sozinha em Deus, né? E sou determinada, eu não desisto, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é poderoso, né? E a outra coisa que eu quero compartilhar também, eu andei uns dias aí, eu até comentei com algumas pessoas, tendo depressões, né? Eu tomo remédio, orando em casa, Senhor, chorando, Senhor, isso não está certo, eu ficar desse jeito. Eu estava acordando meio-dia. Eu estava almoçando às 4 da tarde. Eu falei, não está normal isso. Eu não posso continuar desse jeito. E teve uma hora, um dia, que na minha sala eu falei, Senhor, por favor, faça algo novo na minha vida. Me dê direção de alguma coisa, porque eu preciso sair de dentro da minha casa. Eu vou para a igreja, mas eu quero uma coisa nova para mim, para que eu possa melhorar essa situação. E passaram-se 2 dias. Uma amiga minha, que eu conheci assim muito inusitadamente, né? E virou minha amiga mesmo, né? E aí ela falou, Rosângela, você quer pegar um plantão? Eu sou cuidadora de idoso, mas eu não posso pegar um idoso mais na cama, porque a minha coluna está acabada, né? Por causa da minha mãezinha que eu cuidei. Amanhã eu vou até fazer um exame. E aí eu falei para ela assim, depende. Se for peso, eu não posso. Não, Rosângela, plantando do jeito que você pode. Falei, Deus, é mesmo? É. Em suma, fui, já estou trabalhando lá no Grajaú. Senhor, meus pés. Meu pé está bem inchado, se vocês olharem aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor, Ele é espetacular, extraordinário. Eu vou, eu volto. Sabe, e a senhorinha me ama. E nesse meio tempo ocorreu uma situação que eu cheguei atrasada no dia do carnaval. E a menina, que são três acompanhantes, ela disse que ela está com ranço de mim.
Olha só. Falei, deixa, porque eu sei porque que ela está com ranço de mim, não tem problema, deixa ela. E aí ela ficou com bronca de mim. E eu falei para a senhora, acho que eu não vou ficar aqui. A senhora chorou. Não, você não vai embora. Você vai ficar aqui. Que você vai embora o quê? Eu quero você aqui comigo, um dia de trabalho. E aí Deus me deu aquela palavra assim, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. O diabo, ele pode até tentar usar pessoas, mas não vai fechar. E foi isso que aconteceu comigo. E eu fiquei e falei, meu Deus, o filho dela, não, Rosângela, fica, que não sei o que, conversou comigo. Eu falei, tá, gente, então eu vou ficar. Né? Então, eu quero falar para vocês o seguinte, não desista, não sei o que cada um de vocês procura, pedem a Deus, mas e eu tenho outras coisas ainda que eu ainda vou subir aqui no púlpito e vou também falar o que Deus fez, porque isso aqui é para glorificar o nome do Senhor, sabe? As pessoas precisam ver o que Deus faz na nossa vida, para que elas possam ver que Ele é tremendo e poderoso. E vou seguindo orando, eu tenho coisas, sonhos, eu tenho 67 anos, falo isso com maior honra, né? Sou mãe de 2 filhos, uma de 48, um de 43 e 2 bisnetos, 2 netos, um com 30 e um com 26. E está vindo outro bisnetinho aí, um tem 12, outro tem 10. E eu sou, assim, muito feliz por isso, muito honrada, porque Deus, Ele é tremendo na minha vida. Tem muita luta, mas também tem vitória, né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor de novo? Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus que faz. Amém, irmãos? Assim como fez na vida de Rosângela, tem feito na sua. Em breve eu também subirei aqui novamente a essa tribuna e vou aqui testemunhar de algo grandioso que eu tenho recebido já da parte do Senhor, tenho crido. Amém? Aleluia. Você que tem recebido, não perca a oportunidade. Porque gratidão, irmãos, alegra o coração do Senhor. Né? Isso alegra muito a Deus. Eu quero compartilhar nessa noite uma porção da palavra do Senhor. Muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Está lá no livro de 2 João, Evangelho de Jesus, 2 João, capítulo 10, versículo 27. É um texto bastante conhecido, mas antes eu quero orar com você. Então, curve a sua fronte, estaremos falando com Deus. Bendito Deus, eterno Pai, Tu és o Senhor de toda a terra. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque só o Teu nome é digno de ser adorado. Só o Teu nome, Deus, é digno de ser engrandecido. E aqui nós estamos tão somente para Te adorar, porque grandes coisas, Senhor, Tu tem feito. Grandes coisas, ó Deus, Tu fará. Ó Pai, a Tua igreja nessa noite, Deus está aqui para ouvir, Senhor, a Tua voz. A Tua voz, Senhor, que é inconfundível. Deus, a Tua palavra, Senhor, vai ser ministrada. Senhor, é a Tua palavra, essa palavra de vida. A palavra, Deus, de alimento, essa palavra de consolo. Pai, nós apresentamos o nosso coração, que ele esteja, Deus, contrito. Ó Deus, limpo, Pai, para receber a Tua palavra. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Trabalha nessa noite nas nossas vidas. Repreende, Pai, toda distração, toda inquietação, porque o nosso propósito, Senhor, é de ouvir
a tua voz. Nós louvamos pela igreja que se reúne aqui. Te pedimos, ó Deus, por aqueles irmãos que nos assistem através das redes sociais, daqueles, Senhor, que não puderam estar aqui. Deus, pelos que estão, Senhor amado, acamados, Pai, que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada um deles. Assim, Deus, toma minha vida nas tuas mãos, que eu diminua e tu cresça, Senhor, porque só tu, Senhor, só tu, ó Deus querido e amado, pode aparecer. Ó Deus, assim nós oramos no nome de Jesus, te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Amém? Diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. No capítulo anterior a esse, Jesus havia feito um grande milagre. Ele havia curado um cego de nascença. E os fariseus, os doutores da lei, vão interrogar esse jovem, não crendo no milagre a qual Jesus havia sido feito, enfim. E Jesus aqui vai fazer uma das declarações mais lindas. Jesus vai dizer, vai se revelar, dizendo que Ele eu sou o bom pastor. Irmãos, eu não sei aqui, né, quantos já fizeram uma entrevista de trabalho e, geralmente, nessa entrevista de trabalho, algumas perguntas são feitas e uma me chamou muita atenção, né? Eu participei de uma delas na época, há muitos anos atrás, e uma pergunta, até porque, né, eles querem, na realidade, conhecer a personalidade. E aí, geralmente, eles vão perguntar, né, que animal você gostaria de ser. E eu fiz essa pergunta lá em casa. Um dia, eu fiz essa pergunta lá em casa, perguntei aos 3. Perguntei ao Daniel que animal ele gostaria de ser. E ele me disse que ele gostaria de ser um urso. E eu perguntei assim, por quê? E ele disse, mãe, um urso, ele é o rei da floresta. Eu falei assim, eu achei que fosse o leão. Ele, não, mãe, o urso é mais forte. Perguntei também ao Gabriel, ele já está ali rindo. E ele me respondeu que ele queria ser um macaco. Eu falei, Gabriel, por que o macaco? Ele, mãe, eu adoro fazer. Eu adoro brincar, mãe, adoro fazer os outros rir. Enfim, perguntei ao Samuel também. O Samuel me disse que ele queria ser o leão. E também fiz a mesma pergunta, né? E aí a resposta é, mãe, o leão é o rei da floresta, né? Por que, irmãos, que eu estou fazendo isso? Eu tive uma curiosidade em saber o porquê Jesus nos compara a uma ovelha. Dentre tantos os animais, Jesus escolheu a nos comparar com uma ovelha. Eu não fiz a leitura de todo o versículo, de todo o capítulo, né? Que é um capítulo muito grande. Mas o primeiro ele diz assim, o versículo 1 do capítulo 10. Né? Eu vou fazer essa leitura aqui bem rapidinha. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte,
é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e as chamas pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. Deixa aqui. E aí eu fiquei, irmãos, tive curiosidade e fui buscar um pouquinho para entender como é a vida das ovelhas. Eu fui ver alguns artigos, né? Hoje a gente vê até em muitas camisas, né? Principalmente no mundo gospel, né? Geralmente tem sempre um leão estampado, né, nas nossas camisas. Não deveria ser ovelha, porque é ovelha que o Senhor, Ele nos compara. E dentre essas muitas características da ovelha, né, todos os animais, irmãos, eles foram criados com uma defesa muito especial. A cobra, a gente sabe qual é a defesa da cobra, é o veneno, né? O cachorro, mas a ovelha é o único animal que não possui defesa nenhuma. A ovelha, irmãos, ela é totalmente dependente do seu pastor. A ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Ela fica no topo da cadeia alimentar. Por isso, ela depende do seu pastor. A ovelha, irmãos, ela não sabe discernir uma relva boa de uma relva ruim. Ela não sabe discernir qual é o capim, né? Um capim bom e um capim ruim, né? A ovelha, ela precisa constantemente da ajuda do seu pastor. A ovelha, irmãos, ela não toma água parada. A água tem que ser sempre limpinha, ou seja, a água parada, ovelha não toma. Ovelha comem o tempo todo. E eu, quando eu estava lendo esse artigo, eu ri bastante, porque a gente vai entender, né? Por que crente come muito? Isso é brincadeira, né? A ovelha, irmãos, ela come o tempo todo. Ela tem um estômago muito grande. E quando ela cai, ela não consegue se colocar de pé. Ela precisa da ajuda do seu pastor. A ovelha gosta muito de brincar. A brincadeira dela, irmãos, é dando cabeçada uma na outra. E se ela cai, ela precisa da ajuda do seu pastor. Ela não consegue se levantar sozinha. Se o seu pastor não estiver perto, certamente ela vai morrer, porque ela não consegue se levantar. Uma outra característica, irmãos, das ovelhas, elas produzem lã o tempo todo. Ovelha não se aposenta. Entende por que a obra de Deus não pode parar nem na minha vida e nem na tua vida? Não existe, eu trabalhei, eu fiz muito no passado. Não, irmãos, a ovelha, ela produz lã o tempo todo. E quando ela é tosquiada, mais ela dá lã. Quanto mais ela é tosquiada, mais ela produz lã. Elas não param de produzir.
Por isso, irmãos, a gente não pode esconder os nossos talentos. Os nossos talentos são para a vida toda. A ovelha, irmãos, ela só ouve a voz do seu pastor. Eu não sei se você já prestou atenção, geralmente, né, em filmes, vai poder mostrar bastante isso para a gente. É sempre um pastor, geralmente uma criança. Por quê? Né, aquela criança, ela precisa ou melhor, a ovelha precisa desde cedo e ouvindo a voz daquela criança, né, para quando ele se tornar adulto ou ele tomar o lugar desse pastor, porque ela não conhece outra voz. E aí a gente vive num mundo de muitas influências, de muitos ruídos, de muitos barulhos, né? E se a gente não se colocar como uma ovelha, a gente não vai ouvir a voz do nosso pastor. O título dessa mensagem é: que voz você tem ouvido? Que voz? No mundo hoje, irmãos, que a gente tem vivido, né? Direita, esquerda, não quero falar aqui de política, de tantos barulhos, o Senhor nos convida hoje a ouvir a voz do seu pastor. A ovelha, irmãos, é um animal extremamente medroso. Extremamente medroso. As ovelhas têm um inimigo, ou melhor, as ovelhas têm muitos inimigos. Entre um é o lobo, que nós sabemos. E um outro inimigo das ovelhas são os insetos. Por isso que no Salmo 23, a gente vai ver que o pastor vai estar o quê? Ungindo, né? Unge a minha cabeça com óleo, ou seja, esse óleo ele era colocado nos olhos e nos ouvidos das ovelhas. Por quê? Para evitar que ali algum inseto entrasse pelo ouvido e pelos olhos das ovelhas. E aí, irmão, certamente era a morte certa. As ovelhas iam bater com a cabeça, né? Elas começam a bater a cabeça até que o seu cérebro estoure. Então, irmãos, por isso que a gente tem que proteger os nossos olhos e os nossos ouvidos. Os nossos olhos e os nossos ouvidos. E aí eu paro para tirar algumas lições dessa comparação que o Senhor nos faz. Privilégio que nós temos de ter o Senhor como nosso bom pastor. A primeira lição, irmãos, que eu tiro é de ter Ele como nosso pastor, de ter a presença dEle. A presença. Jesus vai dizer aqui em João 10 que Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida. Ninguém tira. Ele diz que Ele dá. E Ele deu a sua vida por mim e por você. Saber, irmãos, que não foi nós que escolhemos, mas foi o Senhor que escolheu você. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para fazer parte, irmãos, desse aprisco. Esse aprisco que Jesus vai dizer que tem outras ovelhas também. Você é ovelha do Senhor. E Ele, irmãos, Ele te conhece pelo nome.
Jesus conhece cada ovelha pelo nome. Pelo nome. E é Ele que vai conduzindo essas ovelhas. É Ele que conduz. É Ele que dá a direção para você. É Ele que vai à sua frente. É Ele que vai à sua frente. Vai te conduzindo pelo caminho. Um outro privilégio, irmãos, Ele sabe que como ovelhas, a gente não consegue se defender. Se defender de quem? Do lobo, dos insetos. São predadores. Ele sabe que a gente precisa dessa defesa. Ele é o nosso bom pastor, o bom pastor que está lá no Salmo 23. Um outro privilégio é poder ouvir a voz do bom pastor. Como eu disse, nesse mundo de tantas vozes, é preciso estar em silêncio para ouvir Deus falar. E a gente louva a Deus que nesse lugar nós temos ouvido a voz do bom pastor. Esse pastor que deu a vida por mim e deu a vida por você. Saber, irmãos, que estamos protegidos, cuidados, não tem preço. Que voz você tem ouvido? A voz do seu pastor? A voz do seu pastor? Sabe, irmãos, uma outra característica, elas não se misturam. Ovelhas não se misturam. Elas são diferentes dos bodes. Ovelha não se mistura. Por isso, um cuidado tremendo do pastor em conduzir as ovelhas a pastos verdejantes. Você tem sido cuidado pelo seu pastor? É claro que eu estou falando aqui do nosso pastor, do sumo pastor, do nosso pastor chamado Jesus Cristo. Há uma voz que nos chama, irmãos, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, para a gente ser ovelha uma vida inteira dependente dele. Como eu narrei aqui, algumas características de ovelha, eu sei que, como eu me enquadro em alguma delas, né? Como alimento, como ouvir a voz do Senhor. E mais uma vez, eu faço a pergunta: que voz nós temos ouvido? Você tem se considerado como ovelha do Senhor? A ovelha obediente? A ovelha obediente que ouve a voz do seu pastor e segue, e segue, e segue. Eu te convido a você continuar buscando a ouvir essa voz que é inconfundível. A gente vê lá em Apocalipse as cartas. Para cada um, o Senhor tem uma mensagem, mas uma delas é a mesma. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesse mundo de muitas vozes, o Senhor te convida a ouvir somente uma voz, a voz do pastor chamado Jesus Cristo. Porque quando nós ouvimos, irmãos, a sua voz, com certeza não tem caminho errado, não tem direção errada, porque o mesmo texto diz, né? Elas
conhecem a minha voz. Jesus estava falando para os fariseus. Jesus estava falando para os doutores da lei que as ovelhas conheciam ele. O ladrão, ele veio somente para matar, roubar e destruir, mas ele tinha vindo para dar vida, e vida com abundância. Os fariseus não entenderam o chamado do Senhor, não entenderam que Jesus, ele era o pastor, o bom pastor. E nós louvamos a Deus, irmãos, que nós temos entendido que somos ovelhas desse grande aprisco chamado Igreja do Senhor. Que o Senhor nessa noite prossiga falando mais ao nosso coração, falando aquilo que eu não consegui, nos dando direção, que sejamos ovelhas obedientes, tementes, que sejamos ovelhas que não estaremos perdidos, obrigada, sem direção, porque ele diz que ele é a porta. Jesus, ele é a porta. Ele é a porta. E quando nós conhecemos a voz dele, irmãos, não tem direção errada. Não tem caminho errado. Porque nós temos ouvido a voz do pastor. Esse pastor chamado Jesus Cristo. Esse pastor chamado Jesus Cristo. Como você tem conduzido a sua vida no aprisco? Você tem sido a ovelha obediente? Você tem sido a ovelha que não ouve a voz do pastor? Porque a ovelha, irmãos, que não obedece, com certeza, o lobo está à espreita. A ovelha que não ouve a voz do pastor, o lobo está à espreita. Por isso o pastor, ele fica na porta, tomando conta, para que o lobo não entre. E nós louvamos a Deus, irmãos, graças a Deus, nós temos o nosso sumo pastor, e nesse lugar Deus tem dado pastores segundo o seu coração, pastores que amam a ovelha, pastores que cuidam da ovelha, pastores que apacentam a ovelha. E eu não estou fazendo aqui nenhum proselitismo, nada disso, Deus sabe. É com muito temor e tremor. Mas você tem se sentido cuidado? Você tem se sentido cuidado? Eu tenho, irmãos, me sentido cuidada. Louvado seja o nome do Senhor por essa porta que tem sido aberta. Aleluia, onde nesse lugar nós temos encontrado abrigo, nós temos encontrado pastagem, nós temos comido, né, dessa relva boa. Aleluia, dessa relva fresquinha. A cada um que sobe aqui na tribuna, Deus tem nos dado alimento para a glória dele, irmãos, para a glória dele. Você tem se sentido cuidado? Louvado seja o nome do Senhor, porque a ovelha precisa se sentir cuidada. Como eu te relatei, irmãos, e algumas características dela, né? Ela precisa desse cuidado do bom pastor. E que o Espírito Santo, nós vamos tirar o nosso momento de oração, e que o Espírito Santo prossiga falando muito mais ao nosso coração, que o Espírito Santo te dê
cada dia mais e mais entendimento do que é ser ovelha. O Senhor te compara a uma ovelha, não é leão, não é macaco, não é urso, não, é uma ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo prossiga nos abençoando. Nós vamos estar assim orando, amém? E que Ele permaneça falando ao meu e ao teu coração. Então, o nosso ministério vai se posicionar aqui na frente. Você saia do seu lugar e nós vamos estar assim orando, pedindo a Deus pelas nossas vidas. Pastor Zé Ricardo.